Tá. Agora vamos para a parte pessoal sua, Giovanni. Como que você entende que a música influencia a sua rotina, o seu dia a dia? Acho que influencia demais, hein? Porque É, é o seguinte, eu já acordo, né? Já vai no carro ali, já coloca a música pra dar uma acordada, que eu sou uma pessoa bem sonolenta de manhã, né? Já coloco uma música animada ali. Chego da escola, almoço assim, ouvindo música. ouvindo já. Aí termino o almoço ali, mais ou menos 1h30 da tarde. Tem que ser à tarde, né? Se é almoço. Aí já vou lá, já fico trancado no quarto. Às vezes o dia inteiro, quando eu tô afim. Às vezes não. Tocando ali, seja guitarra, seja piano, teclado no caso, né? Sim. Seja violão também. Ukulele também, que é outro instrumento que eu gosto bastante de tocar. Que é um instrumento pequenininho assim. Pode levar na mão pra qualquer lugar, bem versátil. Sim. Eu não sabia que você tocava ukulele, não. É, sim. Agora você sabe. Agora eu sei. Tô entrevistando pra isso, né? Pra ficar sabendo mais. E é isso aí, às vezes fica até de noite, às vezes meu pai acorda de madrugada e eu tô estourando corda de violão no quarto, aí ele fala, vai dormir. E você, assim, né, dentro dessa rotina, você dedica quanto tempo, em média, do seu dia pra música? Pra treinar, pra estudar, enfim? Cara, acho que depende muito do dia, sabe? Sim, O dia que eu não tô afim, não quero assim, às vezes só pego o violão, dou uma tocada ali 10 minutos e é isso. Só que o dia que você tá afim, aí vai da tarde até o final da noite. mas todo dia tem. Todo dia sim, Sábado, domingo, sim. não Se eu tem... tô em casa, tem um violão do meu lado, só não tiro um violão daqui porque não tem. Entendi. Mas eu Pega tô pra sempre, estudar e pego pra tal. estudar. Legal, cara. Muito bom. Seus amigos, familiares, eles já comentaram com você sobre a sua evolução musical? Cara, estão sempre ali em cima de mim, né, pra me fortalecer, né? Sempre motivar eu cada vez mais, sempre elogiando, nossa, como sua voz mudou, né? Que é algo que eu mais recebo hoje em dia, né? Que é, antes era criancinha e cantava Descida, e agora tá Descida, né? Passou Voz um pouco mais, Passou já ou tá passando a tô puberdade, né? passando, Tá passando tô ainda, né? passando. Tem Aham. dia que eu tô quase um tenor, tem dia que eu tô barítono, um negócio meio louco. Entendi. Essa Legal. parte de voz é o que eu mais. Que mais as pessoas percebem aí Isso. a sua Que evolução? querendo ou não é a identidade da pessoa, né? Você tá cantando ali, a pessoa vai reconhecer pela voz, né? Sim, sim. Tem algo que faz muita diferença. Ser músico, tocar violão, cantar, agora piano, na escola, você acha que torna você uma pessoa mais popular ali entre seus amigos? Cara, eu acho que sim. É, Porque eu mudei de escola esse ano, né? E conheci pessoas novas, né? Pessoas que já tocaram instrumentos. E quando eu falei que eu tocava, assim, vi uma galera assim, ah, que legal, você toca e tal. Esse dia eu comecei a dar aula para as pessoas. Tinha é, uma aula ali que já tinha terminado a atividade. Aí juntou uns 5 colegas ali de classe. Perguntaram, ah, o que que é vibrato? Aí eu fui explicar pra pessoa o que que é vibrato na voz, né? Tem 2 tipos de vibrato e tal, você faz dessa forma. E depois surgiu outro aluno. Falou, ah, o que que é campo harmônico? Aí eu fui lá no quadro, desenhei caramba, cara. um método ali, né? Que eu desenvolvi pra ensinar as pessoas isso. Você já desenvolveu um método para ensinar as É, pessoas. sim, sim. Um pouco mais compreensível, assim, pra quem não tá muito ligado sobre isso. Entendi. Eu fui lá, ensinei eles o que é campo harmônico. Expliquei também um pouco sobre escalas pra eles. E algo que vai só gerando mais amizades, né? O mundo da música, vai conhecendo muitas pessoas. E é isso aí. E sobre essa popularidade, como você se sente com isso? Você acha bacana? Ou te incomoda? Sei lá. Acho que depende um pouco do dia, né? Que tem dia que eu não. Depende, né? Depende do dia. Aham, Porque tem dia que a gente não tá afim de conversar com ninguém, né? sei. Principalmente eu que tô meio chato, né? Vou dormir 1h da manhã, chegando em casa. Às vezes vou dormir às 5h da manhã, chegando nos lugares. Aí no outro dia, não quer contato com ninguém, né? Aí vem os outros encher o saco em cima, aí você fica um pouco meio chato, assim. Tem dia que você tá afim de conversar, mas depende do dia, né?
Tudo Entendi. depende um pouco. Mais pra sim ou mais pra não? Acho que mais pra sim. Mais pra sim, Mais né? pra sim. Positivo, né? Ser conhecido e tal, é bom. Isso. Cara, agora sim, né? Vamos falar de algo que foi fundamental pra você. É, Como você... quanto você acha que foi importante, quanto você classifica assim, a importância do apoio, enfim, que você recebeu dos seus pais nessa jornada sua aí de, até então, só de escola, 4 anos, mais de 4 anos, né? Isso. Cara, eu acho que é o apoio total dos pais, né? Porque quem tá sempre lá levando eu de casa até a escola é meus pais. Quem tá sempre levando eu daqui até lá, Sertanópolis, na Varta, pra abrir o show das pessoas, é meus pais também. Às vezes eles chegam no trabalho cansados, né? Tem que levar eu pra tocar em algum lugar, né? Entendi. Então é tudo a eles, né? Tudo eles que me levam de lá pra cá, eles estão sempre apoiando aí, sempre me presenteando, né? Com alguns equipamentos novos aí. Sempre melhorar cada vez mais. Legal, Então cara. esse apoio dos pais aí é fundamental. E é muito bom, cara, ouvir esse reconhecimento, né, cara? E teve algum momento que você considera marcante, que para eles, assim, foi um momento desafiador de estar levando, de continuar, ou alguém quis desistir, o outro não deixou, não, vamos continuar? Teve alguma coisa assim que marcou? Ah, não. Teve não. Sempre Não, sempre o ponta olho firme. lá no final e pronto, não teve Cansado ou não, só vai, fecha o olho. top. Não tá afim? E daí? Vai, mesmo assim. Vai sentar afim, Vai mesmo. sentar afim mesmo. Cara, que história legal, viu? Se você pudesse voltar no tempo e para dar um conselho para você mesmo, fazesse alguma coisa diferente, teria alguma coisa que você poderia falar pro Giovanni lá que estava começando, Cara, que ajudaria o Giovanni de eu agora? acho que sim. Eu falaria... Eu chegaria no momento que eu tava no berço ali e falar, vai aprender a tocar violão. Antes de... Vai aprender mais cedo. Cara, eu acho que não fosse... Quantos anos você tinha mesmo que você falou? Tinha que... 6 anos. Tinha 6. Então, de repente, você falava pro Giovanni, né? Começar um pouco mais cedo. Por mais que 6 anos já seja cedo, né? Um pouco antes, talvez. Cara, eu tenho a foto de quando você entrou na Putz, era muito pequenininho, cara. O violão grande, né, cara? Violão grande. Era até o Diego, né? Era o Diego, o primeiro professor, Isso. Diego Bianconi. Maravilha, maravilha. E eu tinha um violão pequenininho. O primeiro violão que eu tive foi um violão do Relâmpago McQueen, né? Um violão todo vermelho, assim, pequenininho. Do carro de corrida? Dos carros. E aí eu fui aprimorando, né? Tinha um violão do meu avô, que o primeiro violão que eu peguei na mão foi o violão do meu avô. Que é um violão diúrgio, que ele é bem maior, assim. E meus dedos pequenininhos ali de 6 anos não conseguia, né? Aí foi pra esse violão do Relâmpago McQueen. Legal. Aí o violão foi inchando, sabe? Foi crescendo de tamanho. Foi atualizando, né? Esse dia teve um... Cresceu junto com você. Esse dia tinha um aluno na escola de música, que tava fazendo aula de piano. E aí tava ele com um violão pequenininho, assim. Ele devia ter a minha idade também, uns 6 anos. Na época, né? Aí eu e o Fábio começou a brincar. Esse violão vai crescer durante o tempo, sabia? Vai crescer de tamanho junto com você. E a molecadinha às vezes acredita, né, cara? Cara, você falou aí do violão, mas você tem uma história aí com o violão familiar, não tem? Sim, tem. Você é o primeiro músico da família? Por incrível que pareça, sim. Então, conta essa história aí pra nós, cara. Eu achei que já ia contar desde o começo ali. Eu tô esperando essa história aí. Do começo, então. Meu avô, por parte de pai do meu pai aqui, obviamente, né? Todo mundo que nascia na família, de neto, de primo, bisneto, todo mundo ganhava um violão. Ia lá, todo comprava mundo, e sem exceção, comprava um violão. Só que eu não sei por que motivo, né? Eu fui o único que não ganhou o violão. Mas quantos teve nessa família antes de você? Às vezes o velho desistiu, né, cara? Teve, provavelmente. Passou 20, 30 violão, comprou teve e ninguém... Teve uma galera aí. Teve mais de 10. Teve mais de 10? Mais de 10. É justificável. Meus irmãos também ganharam violão aí. E todo mundo deixava em cima do guarda-roupa, às vezes doava violão, vendia. Só que eu fui o único que não queria violão, né? Que não ganhou o violão. Você não tinha ganhado? Não tinha ganhado. Aí beleza, meu pai, incontentado com isso,
Já queria conversar com a minha mãe. Eu falava assim, vamos enfiar um violão na mão dele. Vamos. Aí minha mãe, não pode ser forçado, não. Tem que deixar o moleque agir naturalmente aí. Ver o que ele vai gostar. Se quiser cantar, vai cantar. Se quiser tocar teclado, vai tocar. E depois disso, eu fui na casa de um colega meu, né? E a mãe dele falou assim, mostra seu violão pra ele. Aí foi lá o coleguinha, pegou o violão dele, começou a tocar e eu fiquei encantado com aquilo. Aí quando eu cheguei em casa, isso era num sábado, eu falei, pai, quero tocar violão, né? Ele só não foi no domingo, porque tava fechado. E ainda deve ter falado pra mãe, eu não falei? Foi tipo isso mesmo. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí é muito bom. segunda-feira já tava o violão do Relâmpago McQueen ali. Escolhe qual que você quer. Tinha o branco do Relâmpago McQueen e tinha o vermelho. Eu escolhi o vermelho. Que massa, cara. Legal essa história aí. Agora eu tenho que aprender, né, cara? Depois que ganhou, tem que aprender o violão. Aí depois de um pouco de conversa, assim, 2 anos depois, eu falei assim, por que você não começa a cantar também, né? Foi enchendo um pouquinho o saco. Eu falei, não quero não. Primeiro veio só o violão. Primeiro Você só o começou violão. só o violão, aí Isso. depois desenvolveu a vontade de cantar, né? Vontade de cantar.